E aí já vou puxando, né, trazer o Marcel aqui para a conversa, né, Marcel, porque a gente, 3 South by juntos, cara, você tem uma experiência grande em eventos também, e eu quero que você traga o seu olhar sobre esse assunto de setar expectativas e depois já as suas contribuições para o Web Summit 2025. Beleza, Renatão. Bom dia, bom dia. Eu quero é caos, eu quero é confusão, eu vou botar lenha na fogueira. Cara, que legal a gente falar aqui. Eu queria até comentar sobre o Charles, o mercado de games. A galera ainda acha que é uma parada muito infantil, e na verdade não é. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o mercado de games ele já é maior do que se você somar todo o mercado de música e cinemas e multiplicar por 4. A galera ainda não entendeu o nível de oportunidade que tem nesse mercado e ainda acha que o negócio é infantil, tá? E ele realmente não é. A maior parte dos jogadores, inclusive, se eu não me engano, inclusive consumidores, são pessoas, inclusive, mais velhas aí. O Charles é um grande mestre Pokémon, caçador de Pokémon aí, tentou roubar uns Shine meu, mas meu filho não deixou. Mas a galera ainda não entendeu o potencial que essa parada tem, e que a galera mais nova já está gastando mais dinheiro com ativos digitais do que com ativos físicos. Então, tu vê uma molecada que não quer mais um tênis da Nike, ele quer também, tá? Porque eles querem tudo. Mas ele está mais preocupado em ter um tênis da Nike na skin dele do game do que, saca? Virou um negócio, a galera ainda não entende isso. A gente que tá meio velho, cara, a gente acha que esse negócio é coisa de criança, assim como quem não tem Twitter, cara, tá no passado. No Twitter, desculpa. Quem não tem TikTok instalado e não usa diariamente, ficou no passado, velho. E não é só sobre dancinha e tudo mais, tem muita coisa interessante. Daqui 2 semanas vai lançar o TikTok e-commerce no Brasil e esse negócio vai mudar a forma como as pessoas compram, e as pessoas ainda não entenderam disso. E já fazendo um ponto aí pro Web Summit, estará lá uma startup chamada Live Shop, de uma amiga da Ana Metz, que tem um programa na Band, inclusive, que vai estar lá como startup, e eles simplesmente fazem um vídeo por WhatsApp que você pode comprar dentro do vídeo. Então, imagine que você está lá, sei lá, um sommelier te falando, ou a Júlia está mostrando uma blusa dela lá dentro do app, você pode entrar no vídeo através de um banner, entrar ali e poder comprar. Eu também tenho uma opinião parecida com a do Renato desses eventos. Os eventos de inovação cada vez têm menos inovação. Acho que existe sim um esforço de melhorar, mas o Web Summit é um exemplo disso, de que o conteúdo ainda é muito feito para patrocinador. Então eu divido o Web Summit da seguinte, assim, eu acho legal e eu vou de novo, tá? Não é ruim não, tá? Que fique muito claro, mas eu não vou só pelo conteúdo, apesar de que eu acho que você é 100% responsável pela qualidade do conteúdo que você vai ver, porque sempre tem coisa boa. Se você vai sempre no mesmo palco, você vai assistir sempre as mesmas coisas. Pô, o South by South tem 3.000 palestras, velho. Se você for em muita palestra, você vai em 20. Se você achou 20 palestras ruins, você é muito ruim de curadoria. A culpa não é do evento, a culpa é tua. Então, eu acho que o Web Summit segue a mesma coisa. Então, eu acho que o Web Summit separa em algumas coisas. Primeiro, tem um ecossistema de startup muito interessante. Ah, mas eu não trabalho com startup. Cara, dane-se que tu não trabalha com startup. Vai lá ver, porque tem startup de educação, tem startup de saúde, tem startup de tudo que você pode imaginar, tem startup em fase de ideação. Pô, foi legal pra caramba, cara. Eu fui ver o ano passado uma startup voltada para a educação de jovens negros, com um negócio muito foda, assim, muito desproporcional, que completamente fora da minha bolha. Pô, cara, se isso não te ajuda a criar repertório para tu se tornar um ser humano melhor, pô, tu tá me emborrecendo, sabe? Então, para mim, também é colocar uma intenção de aprendizado em qualquer interação que você tem e não só assistindo palestra. Então, poder colar ali num cara que está fundando a startup dele, que está começando a batalhar, que está passando por um processo que às vezes você está passando e você poder trocar ideia com esse founder ali. Pô, tinha dois, um moleque e uma menina, não sei se você lembra, né? Não sei se você estava comigo. Eles estão fazendo um projeto junto com o professor Nicoleles para mapear o seu sono e, através disso, analisar a saúde mental. Então, pô, é estourar bolha mesmo, cara. Se tu for lá para ver as mesmas coisas que tu já sabe, tu não vai ver nada de relevante, porque tudo que tu já sabe já tem em excesso no mundo. Então é estourar bolha mesmo e ver outras coisas, tá? Então, e aí quando a gente vai para palestra, tem 3 tipos de palestra. Tem o Felipe Neto, a Anitta e tudo mais, e que tá tudo bem, muita gente vai lá para ver, não é uma crítica, não é a minha praia. Talvez eu até gostaria de ir para poder estourar mais minha bolha, mas eu acho que tem os headliners, para quem curte, vai lá e tá tudo bem, enfrenta uma filinha ali para ver os caras, para pegar um autógrafo e tudo mais.
Tem uma segunda camada, que são palestras corporativas. Ah, é o cara da IBM, é o cara da Dell, que é uma automasturbação em público, desculpa falar assim, mas é mais ou menos isso. Ah, olha como a Dell é maravilhosa, olha como a Intel é maravilhosa, olha como a IBM é maravilhosa, olha que legal o que a gente está fazendo. Mas, ainda assim, é muito raro, mas ainda assim você pode pensar alguma coisa legal ali. Eu até vou deixar dica, alguma coisa que vocês podem ir lá assistir mesmo, que a gente saiba que é um negócio corporativão, meio coxinha, né? A gente foi em várias, lá no South by Southwest, não sei se você lembra do Greg Brockman, do ChatGPT, um dos sócios, do Peter Deng, que é o CEO do ChatGPT. Esses caras têm um media training que o cara não vai te falar sobre copyright, sobre viés cognitivo, que é o que você quer saber. Ele vai falar das coisas soft, né? Das coisas legaisinhas que dá para falar. Que coisa que você acompanha esse cara no Twitter, ele fala todo dia. Porra, eu não vou perder uma hora do meu dia, da minha vida, para ouvir o cara falar o mesmo Twitter que ele põe lá. Eu quero ir lá ver o cientista de dados falando como é que ele está enfrentando a porra toda dos chineses e os Trump para encarar o mundo, saca? Mas, de novo, é a minha perspectiva só, e é só uma perspectiva. E aí tem uma terceira camada. Então tem patrocinadores, tem os headliners, que eu não sei se tem muita coisa para falar, mas tá lá porque os caras chamam a atenção. E aí tem uma terceira camada, que aí são de cara, pessoas que foram chamadas para palestrar ali com foco em conteúdo e tudo mais. Então, eu vou deixar dicas rápidas aqui, porque eu precisava desabafar aqui, senão podia dar uma úlcera aqui. Eu já estou com uma diverticulite. Se misturar com úlcera, lascou, eu posso morrer. Então, eu vou deixar dicas. Como não é para mim, as dicas é para vocês aí que estão ouvindo ou vendo a gente. Eu vou deixar dicas que navega pelos três mundos aí mesmo, que eu não vá nessas palestras, mas eu vou falar rapidamente, principalmente de estourar bolha, tá? Então, por exemplo, o Márcio Aguiar, que é diretor da NVIDIA, então não esperem uma palestra que ele vai falar dos planos secretos da NVIDIA. Não, cara, ele vai falar como os agentes de IA estão transformando o mundo e o que vão causar. Então, para quem não ouviu falar ou conhece pouco de agentes de IA e quer ir lá ouvir falar da empresa que está transformando o mundo através dos seus chips para a inteligência artificial, talvez valha a pena ir lá escutar o que o cara tem para dizer, mas não espere ouvir uma coisa que o Jason Huang lá não tenha falado, não espere ouvir nada demais. Eu separei duas por dia, tá? Isso aqui é no dia 28. Tem o Nicholas Robinson, que tem gente que chama de Nico Andrade, ele é o Head de Global Affairs da OpenAI. Então, o Iden também, você vai ouvir ele falar bem da empresa dele, bem da IA, e que a IA vai salvar o mundo. Ele vai falar muito da IA em Latam, como é que isso está sendo desenvolvido, como é que treina modelo e questões sociais complexas como o ChatGPT está resolvendo na região. Eu vou lá ver, mas eu com a expectativa de me decepcionar, porque eu não acho que ele vai falar de coisas que vai me surpreender, ou de coisas efetivamente que são questões sociais da IA, ou os pontos mais críticos da IA, mas vou lá dar uma orelhada, tá? No dia seguinte, dia 29, vai ter o Jack McCauley, e aí sim é professor de Berkeley, e aí eu ouvi professor, tem um pouco menos vieses corporativos, e sim o cara está preparado para poder falar ali. Ele foi cofundador da Oculus, eu não sei se vocês sabem, mas o Oculus foi comprado pelo Facebook, pela Meta, é aquele Quest, né? Então, ele foi um dos cofundadores ali, e aí ele vai contar muita história de como é que as realidades imersivas vão além do game e partem para as mais diversas aplicações, e ele falou, eu vou falar pelo que está escrito ali, tá? Eu espero que ele cumpra, mas que ele quer fazer uma grande sessão de perguntas e respostas. Então, eu imagino que vai ser metade ali um speech, metade de perguntas e respostas. Então, quem tiver interesse nisso, acho que vale a pena ir lá. Vai ter um painel, eu não gosto muito de painel, porque eu acho que 3,48% deles são bem mediados, e quando bem mediados traz um bom conteúdo, quando mal mediados, há um monte de gente prolixa também, tentando puxar o próprio saco ali. Então, eu tenho uma restrição, mas eu vou deixar a indicação mesmo tendo restrição aqui para eu poder me contrariar. Vai ter a Chief Impact Office da IBM, então, corporativona. Vai ter uma jornalista e presidente da TILG, TIWWG, que eu não conheço, e o CTO da Grok. Mas não é a Grok, é a Grok com Q, não é a Grok com K. Mas aqui é legal que eles vão falar como é que colaboradores estudantes devem desenvolver novas habilidades para lidar com os agentes autônomos de IA. Então, o que me chamou a atenção é que finalmente a gente vai falar não de ferramenta, mas de habilidade. Então, isso aqui me parece bastante interessante, bem como os espaços de trabalho também têm que se adaptar para essa nova simbiose entre homem e máquina. Então, achei diferente, tá? Não estou também em grandes expectativas, mas vou ver. E aí, dois painéis que eu acho que é muito legal falar, que estoura completamente minha bolha, que eu recomendo todo mundo ver. Uma chama AI with Her, Woman Leading the AI Revolution. Ainda não fala quem vai ser, e é um painel corporativo da Vibra, só que a gente começar a falar de mulheres em IA me interessa bastante, porque a gente precisa resolver problemas de viés cognitivos, de algoritmos preconceituosos e por aí vai.
Então eu quero ver, ainda não divulgou quem que vai falar, mas vão, pelo que eles disseram, vão trazer mulheres que estão desenvolvendo IA para um lugar de protagonismo e um pouco mais de inclusão e tudo mais, tá? E vai ter a Luana Genot, brasileira, pô, mulher incrível, ela é diretora executiva da IDBR, ela é escritora, apresentadora de TV, uma mulher incrível, para quem não conhece, vale a pena seguir. Ela vai falar de IA na educação, combatendo o preconceito e a desigualdade, principalmente como a IA pode ajudar a combater esses pontos, os desafios, as soluções. Ela vai trazer um case real de como é que a IA, a inteligência artificial, está promovendo equidade racial em escolas públicas do Rio de Janeiro. Aí sim eu acho foda pra caralho, velho. Aí sim nós vamos ver um negócio com impacto real, aí sim nós vamos ver IA e impacto social. Não vai ser aquele papo corporativo. Tomara que eu morda a língua, mas você não vai ver o cara do ChatGPT falando essa mesma coisa. Tá? E para fechar, vai ter o Diego Barreto, que é CEO do iFood, falando um pouquinho mais de como o iFood usa tecnologia e inteligência artificial no seu negócio. Só para vocês entenderem, já 5 anos atrás ele já tinha 800 analistas de dados, cientistas de dados. Então, para quem não entendeu, o iFood não é uma empresa de alimentos, ela é uma empresa de dados, e por isso ela é esse monstro. Não sei se ela está preparada para a chegada da nova chinesa aqui, porque os chineses vêm comprando o mercado. Mas, enfim, é isso. Eu falei para caramba, eu ficarei mais 2 horas falando aqui. Eu queria dar essa chacoalhada em vocês. Então, tem coisa boa, tem coisa mais ou menos. O importante, como diria Mário Sérgio Cortella, que felicidade é igual realidade menos expectativas. Seta a tua expectativa lá embaixo, que a probabilidade de tu ser feliz é muito maior. Obrigado, beijo, partiu.